Olá, meu povo dos terceiros anos, terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, povo amado. Nós vamos trabalhar hoje esse material da professora Verônica Carvalho. Eu gosto de ser sincero com o pessoal que me ouve, que me escuta, principalmente os meus alunos amados. Esse material não é meu. Esta semana eu não tive condições de preparar o material meu por conta das muitas atividades, né? Eu ainda estou corrigindo as redações, né, do simulado e aproveitei esse material. Tentei entrar em contato com a professora Verônica para pedir autorização, mas não foi possível, né? Procurei eh, os contatos, de onde eu peguei o material, procurei os contatos e não tive resposta. Certo? Nós vamos trabalhar as funções da linguagem, né, hoje. E, a princípio, a professora coloca aqui uma pergunta muito própria para o conteúdo que nós vamos fazer. Qual o objetivo de um texto? Né? Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Transmitimos informações, tentamos convencer o outro a fazer ou dizer algo, assumimos compromisso, ordenamos ou pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Então, através da linguagem, nós podemos realizar todas essas ações, certo? E devemos nos lembrar de diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação, né? E que essas situações auxiliam a compreender melhor o que foi dito. As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Vejamos, os elementos da comunicação. Você tem o emissor, que é a pessoa que fala. Para ficar bem simples, o emissor é a pessoa que fala. Nesse momento eu estou sendo o emissor e vocês o receptor. A mensagem é todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês agora. O referente é o contexto relacionado entre emissor e receptor, que é uma aula, né? Então, o referente nosso é esse momento de aprendizagem, de aula. O código é a língua, a linguagem que eu estou usando, a língua, né, em si. É o código de signos usado na transmissão. O nosso código de signo é a língua portuguesa. E o canal, aqui é esse recurso tecnológico, né? Esse recurso, esse programinha que me permite gravar e lançar no YouTube essa pequena videoaula. Então, nós temos aqui esses elementos da comunicação. Se nós fôssemos reduzir isso aqui, nós teríamos o tripé, né, da comunicação, que é chamado de emissor, receptor e feedback. Seria um resumo, mas aqui está mais completo e é melhor para que você absorva melhor o conteúdo da nossa aula. Qual o objetivo do texto, né? de um texto? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque do destinador, daquele que fala, o que ele dá, o que é que ele dá de efeito quando fala, né? E o que causa, qual efeito causa no recebedor, naquele que escuta. As funções da linguagem são as seguintes. Nós temos a função emotiva ou expressiva, ela está centralizada no emissor, naquele que fala, ela revela sua opinião, sua emoção. Ela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições, exclamações, certo? Aqui nós temos a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas, cartas de amor. Então, a função emotiva, letras de música, nós poderíamos dizer aqui também, algumas músicas nos emocionam e as palavras foram escolhidas para isso, certo? Então, letras de música. E estou tendo, aí o exemplo que a professora coloca estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. A que me levará minha liberdade? O que é isto que eu estou te escrevendo? Isso me deixa solitária. Então, observa aí, estou,
o verbo estar está flexionado para a primeira pessoa. Então está prevalecendo aí, ó, tenho, flexionado também para a primeira pessoa. Aí, certo? A que me levará? Me é o pronome oblíquo, como nós já vimos naquela aulinha dos pronomes, que está relacionado com a primeira pessoa. Né? O que eu estou te escrevendo também, a primeira pessoa aí, isso me deixa solitário. Então, observe que predomina a primeira pessoa do singular aí. E é uma linguagem de biografias, memórias, poesias líricas, carta de amor. Aqui certamente é uma carta, um trecho de uma carta, de uma comunicação que quer passar com muita clareza a emoção. Por isso a função aí é chamada de função emotiva ou expressiva, que dá condições do emissor derramar, né, os seus sentimentos, expressar aquilo que está em seu coração. A função emotiva, aí temos aí um autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de quem nem tenho mais lembranças, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco. Mário Quintana é o autor, né, dessa poesia, e muito, muito bonita, por sinal, que expressa a emoção. Você percebe que ele vai, sem a princípio dizer, ele está tratando de um desenho de criança, de quando o eu lírico era criança, né? Não o poeta, mas o eu lírico era criança. E no final é que nós percebemos, que ele está tratando dos desenhos de criança. E isso nada mais é motivo do que as saudades, né, que nós sentimos do período quando éramos criança. Emociona, né, nos emociona às vezes nos entristece, mas tristeza e alegria são emoções. Então, por isso, linguagem emotiva, certo? Observe que este texto está centrado na expressão dos sentimentos, das emoções, das opiniões do eu lírico. É um texto subjetivo pessoal, e perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos, pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto nuvem, né? E os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Então, sempre que você encontra na primeira pessoa e trabalha as emoções no texto, então nós temos a função emotiva. Outra função da linguagem é a função referencial ou denotativa. Então, quando você escuta alguém dizer, ou quando você está lendo um livro e o autor diz isto denota, significa isso é a verdade, né? Isso é o que se pode absorver sintetizar de tudo isso. Então, denotar é dar esse sentido real, né? A função da linguagem referencial, ela tem a necessidade, o objetivo melhor, né? Assim, melhor dizendo, ela tem o objetivo de expressar aquilo que é real, centralizada no referente. Então, é centralizada no contexto referente, né? Quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Objetiva, ela é muito direta, né? Denotativa, prevalece a terceira pessoa do singular, ele ou ela, certo? Usada nas notícias de jornal, nos livros científicos, nas descrições de fato, como o exemplo que está logo aí abaixo. Dicionários,
enciclopédias, verbetes. Então, quando você tem, se na prova, no teste, no Enem, cair um verbete e perguntar que função de linguagem foi empregada naquele verbete de um dicionário, sem dúvida alguma é a função referencial. Nos relatórios científicos, né? Então, nos textos científicos de modo geral. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte da sua população, provocando a quase total paralisação das cidades e acarretando o fechamento de repartições públicas. Então você tem aí uma função referencial que trouxe a verdade. É uma nota de jornal, né? Isso aí, ou de um livro de história, né? De um livro de história. Poderia muito bem isso estar dentro de um livro de história, certo? Mas é uma função referencial, com certeza. E aí nós temos aqui a função referencial: cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. É verdade que o cravo de pele é um animal? Questiona, né? É verdade que ele é um animal? Não é bem assim. O cravo é um poro entupido de gordura, explica a dermatologista Teresa Macaron, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Só que algumas bactérias, como a Propionobacterium acne, e até um parente das aranhas, né? Demodex folliculum, adoram morar dentro desses poros, onde encontram um ambiente ideal para procriar. Lá se instalam e fazem sua casa, algumas vezes provocando irritação, né, a acne, que muita gente chama de espinha. É comum ter esse problema depois da puberdade, quando os hormônios aumentam a oleosidade da pele. Então aqui você tem um fascículo, né? Ou de mostrando de um informativo de jornal, de revista científica, né? Algum informativo. Isso é a linguagem referencial. Então você tem aqui dados de conhecimento científico na questão da saúde da pele. Isso é função referencial. Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar ao leitor com o máximo de clareza o que é o cravo de pele, como ele se constitui. A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, ao referente, às informações. O texto, cuja linguagem tem função referencial, são dotados de objetividade, uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Nós temos ainda a função apelativa, também conhecida como função conativa. Função apelativa ou função conativa. Centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso dos pronomes tu e você, além de verbos no imperativo, usados nos discursos, nos sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então você tem aqui a função apelativa ou conativa. Então, nos sermões, nos discursos políticos, nas propagandas, né, que nos mandam comprar, compre, você merece isso. Isso é uma função apelativa, fazendo com que o receptor seja movido a fazer aquilo que está sendo indicado no discurso. Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Isso aqui é função apelativa ou função conativa. Faz parte de um texto, de uma cerimônia religiosa. Então, entenderam? E tem essa coisa de alcançar o receptor, né? e influenciar o comportamento do receptor. Também tem outro aqui que é uma propaganda da Coca-Cola. Viva o lado Coca-Cola da música.
Viva o lado Coca-Cola da música. Então, aqui está no imperativo, o verbo viva, viva tu, viva você, o lado Coca-Cola da música. E no meu tempo de adolescente, tinha um comercial da Garoto, né, da fábrica de chocolate Garoto naquele tempo, que nunca mais saiu da cabeça de quem é da minha geração, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Então era a função aí apelativa, né? Na função apelativa aqui, ó, capitão cara no poste, né? Então aqui é uma charge, né? E do jornal O Globo, certo? A função apelativa também aí nessa charge, nessa imagenzinha. Nós temos também a função de linguagem chamada função fática. Essa é a mais simples dentro do conjunto das funções de linguagem. Essa na minha opinião, ela é a mais simples porque essa é centralizada no canal da comunicação, testa a sua eficiência, o fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Linguagem das falas telefônicas, das saudações, como o famoso boa noite. O famoso, quando eu chego num lugar que está à noite, ou quando eu atendo uma chamada telefônica, ou entro em uma videoconferência, eu digo logo, boa noite. Então, eu, você ou qualquer um, né? O famoso bom dia, boa tarde, isso são expressões da função fática, que é aquela que testa o canal, que abre e fecha o canal de comunicação. O bye-bye no inglês, né? O até logo em português, o tchau, né? Então são expressões que pertencem a essa função fática, que estão dentro da função fática da linguagem, que é centralizada no canal da comunicação, né? Então você tem o alô, Pedro, estou passando por aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô, alô. Então, até quando se testa um microfone ou se diz alô no telefone, você está usando a função fática da linguagem. Função fática, né? E aí você tem a charge, né? A charge. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas suas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entendeu? Beto, você está me ouvindo? Beto? Plim, 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 plim. Ah, o quê? Então a charge aqui, né, mostra que o menino está tão ligado na televisão que o professor está falando e ele não está dando atenção. Quando o professor faz o sonzinho, característico da Globo, e o menino acorda, né, e diz o quê? Então isso é a função fática. O professor falou, mas só teve esse objetivo de abrir e fechar o canal da comunicação. Tá certo, galera? Função fática. Observe que a preocupação do emissor é manter o contato com o destinatário, testando o canal da comunicação. As falas do professor têm uma função fática para saber se Beto está atento. O mesmo ocorre com o famoso plim-plim, né, da Rede Globo, que tem a função de chamar a atenção do espectador que se distraiu durante o intervalo comercial para assistir, né, a continuidade do filme, da novela. Então o canal, a Rede Globo usa esse recurso do plim-plim. Tá certo? Aqui ainda a função poética. Na função poética nós temos a centralização na mensagem. Então aqui a centralização na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, certo? Valoriza-se as palavras, a sua combinação, suas combinações e a linguagem figurada apresentada em obras literárias. Letras de música também entra aqui na função poética e algumas propagandas.
também pode entrar nessa função poética. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Que é um trecho da música de Vinícius de Moraes, né? Que é a aula da próxima semana, né? Então aqui você tem um trecho de música, função poética, que é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valoriza as palavras, são escolhidas a dedo, né? As palavras é a linguagem figurada, né? Figurada. Se lá a linguagem é denotativa, aqui a linguagem é conotativa, né? Então a figurada, a linguagem figurada, diferente da linguagem referencial, certo? Da função referencial. Lá na referencial é denotativa, aqui é conotativa, porque tem um sentido figurado. Funções da linguagem, aqui ele só traz um exemplo, mas nós temos tantos outros exemplos de poemas e, né, como as figuras de linguagem que aparecem dentro dos poemas, metáforas, né, as hipérboles e tantas outras coisas mais. Aqui ainda a função metalinguística. A função metalinguística nós temos centralizada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, o texto que comenta outro texto. Pronto, agora, esse momento que eu estou fazendo, eu estou usando a função também metalinguística aqui, porque eu estou usando a linguagem para explicar a própria linguagem. Deu para entender? Estou usando a linguagem para explicar como a própria linguagem é utilizada, quais os recursos, como nós usamos. Isso, nesse momento, eu estou usando a função metalinguística. Toda a aula que o professor explica a própria linguagem, ele está usando a função metalinguística. A poesia que fala da poesia, a peça de teatro que fala da peça de teatro, né? A novela que fala da novela. Nós temos esses fenômenos que acontecem às vezes o escritor ele produz um texto de teatro, uma peça, que é como se estivesse sendo encenado uma própria peça de teatro. Isso é a função metalinguística. Okay? E aqui, protuberância, do latim protuberância, de protuberare, fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação, excrescência, bossa, apófise. Então você tem aqui a função metalinguística, que é quando o verbete explica a própria linguagem. Tá certo? Você tem a função metalinguística. A função da linguagem não existe isoladas em cada texto. Embora uma delas acabe predominando, elas convivem mesclando-se, intercruzam-se e o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto, para então você poder definir que função está predominando ali. É importante observar isso, certo? Então eu espero ter ajudado a vocês. Está aqui esse material da professora Verônica Carvalho e espero ter contribuído com o crescimento de vocês, o crescimento intelectual de vocês, certo? Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e bons estudos.